A primeira missa do domingo de Quaresma é o portal de ouro para o deserto místico, que nos convida ao encontro profundo e transformador com Deus, aquele encontro que transforma a alma e a lança nos braços da misericórdia divina, como águia que carrega seu filhote no dorso. Santa Teresa de Jesus, aquela mulher arrebatada pelas chamas do Espírito Santo, aquela que percorreu com os pés descalços e o coração ferido de amor os caminhos ásperos e rochosos da perfeição espiritual, nos alerta com uma verdade incômoda e penetrante que não podemos ignorar nem esquivar. A alma corre o risco sutil de entrar no castelo interior com as mãos manchadas pela distração, pelos pensamentos dispersos, pela indiferença que sufoca a vida espiritual como erva daninha que cresce em solo esquecido. Para Teresa de Ávila, a missa não é um evento social onde nos reunimos por costume antigo, não é um espetáculo a ser presenciado de forma passiva, não é mero cumprimento de preceito dominical, mas uma audiência real, solene e tremenda com o Rei dos Reis, com aquele que sustenta todas as coisas pelo poder de sua palavra infinita. Neste primeiro domingo da Quaresma, quando levantamos a voz dizendo: "Confesso a Deus Todo-Poderoso", quando ajoelhamos com humildade diante do tabernáculo, quando ouvimos as palavras da consagração que transformam o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo, precisamos desmascarar com coragem inquebrantável 3 erros sutis que transformam a sagrada liturgia em teatro vazio. Se você deseja verdadeiramente crescer na vida de oração durante estes 40 dias que se abrem como um jardim de graças infinitas, inscreva-se para não perder os ensinamentos profundos que transformarão sua relação com a missa e sua compreensão do sacrifício redentor de Cristo. Estes erros não são gritantes, não são escândalos que puxam os olhos de todos. São erros tão sutis quanto uma névoa que envolve a alma sem que ela perceba estar perdida no labirinto da falta de atenção, esquecida daquele que deveria ser o centro absoluto de toda a sua vida. A Quaresma nos chama com voz forte precisamente a despertar, a sacudir a apatia espiritual que nos envolve como um manto pesado, a recuperar aquela determinação corajosa que Santa Teresa chamava de determinada determinação, aquela decisão heróica de não mais vagar adormecido na missa. O primeiro erro que ofende a Deus na primeira missa de domingo da Quaresma é a indiferença interior, a ausência profunda de recolhimento, aquele estado lamentável em que a alma chega fisicamente à igreja, mas deixa seu coração inteiro na praça do mercado, disperso entre as coisas mundanas e os afazeres fúteis da semana. Santa Teresa de Jesus, em suas moradas interiores que formam um tesouro inesgotável de sabedoria espiritual, ensina com clareza que a porta para o castelo onde Deus habita, onde Ele construiu uma morada para sua alma eleita, é a oração e meditação contemplativa. Mas muitos abrem aquela porta apenas com os pés, não com o espírito que deveria estar acordado e vigilante. Quantos de nós entramos no templo sagrado, deixando a mente presa nas preocupações do dia, nas discussões que tivemos no caminho, nos projetos que nos aguardam na semana, no dinheiro que nos preocupa? Entrar no templo sem considerar com quem se fala, sem reconhecer a majestade infinita de Deus presente no altar, sem perceber que o Criador do Universo está ali esperando por você, com braços abertos de misericórdia, é uma afronta verdadeira à dignidade divina, um insulto velado àquele que nos convida ao encontro mais precioso de nossas vidas. O Catecismo da Igreja Católica nos diz, no parágrafo 2711, que a oração é a escuta profunda da palavra de Deus. É diálogo vivo e transformador com o Pai que nos ama com um amor que supera todos os conhecimentos humanos. Quando assistimos ao sacrifício da missa com a mesma passividade apática de um espetáculo mundano, quando nosso olhar vagueia pelas vidraças da igreja, enquanto o sacerdote consagra o pão e o vinho, quando nossos pensamentos voam para a refeição de depois, ou para as preocupações do dia, estamos ofendendo aquele Rei que desce dos céus para estar conosco no sacrário, aquele que se humilha para se tornar pão para nós. Esta indiferença interior, esta falta de recolhimento profundo, esta incapacidade de fechar os ouvidos ao ruído do mundo para ouvir a voz suave de Deus, transforma a missa num simples rito vazio de significado real, quando ela deveria ser o batimento do coração da nossa vida cristã, o centro e o fundamento de tudo o que fazemos. Santa Teresa nos diz que a primeira morada
é caracterizada exatamente por esta dificuldade que tantos enfrentam. A alma está presa nas coisas exteriores, enredada nas preocupações mundanas, e precisa aprender a entrar em si mesma para encontrar Deus habitando em seu interior. Não é pecado capital estar distraído ocasionalmente. É negligência espiritual grave. É falta de amor genuíno e permitir que a distração nos roube a graça infinita de estar realmente presentes diante do mistério. Quantas missas passamos sem nunca verdadeiramente estar presentes? Quantos domingos deixamos passar sem receber realmente a Eucaristia em profundidade espiritual? Quantas graças perdemos porque a nossa alma estava adormecida enquanto a igreja rezava e Deus nos chamava? O Evangelho de Mateus, nos versículos 6 a 8 do capítulo 6, nos adverte que quando rezamos, não devemos ser como os hipócritas que desejam rezar em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Mas este perigo tem um reverso que é ainda mais perigoso. Recusarmos estar presentes até mesmo a Deus enquanto rezamos, colocarmos nosso corpo na igreja, mas nossa alma fora dela, oferecermos a Deus nossos lábios enquanto o coração está longe. Esta é a laceração do coração de Deus. Esta é a indiferença que o fere profundamente. A Joel, o profeta, clama que devemos rasgar nosso coração, e não apenas as vestes, que devemos voltar ao Senhor nosso Deus com todo o coração, porque Ele é clemente e misericordioso. A indiferença que manifesta durante a missa é o oposto absoluto deste rasgar do coração que o profeta pede. É a recusa de nos entregarmos completamente. É o desejo de guardar algo para nós enquanto fingimos rezar. O segundo erro que ofende a Deus neste primeiro domingo da Quaresma é o automatismo das palavras vazias, aquela oração maquinal que procede dos lábios, mas não toca o coração, aquela recitação de palavras sagradas sem nenhuma consideração verdadeira pelo significado profundo daquilo que estamos pronunciando. Santa Teresa usava a metáfora belíssima e clarificadora da corte real para nos ensinar sobre o verdadeiro espírito de oração. E segundo ela, quando entramos no templo para rezar, entramos na corte do rei, na presença daquele que é a majestade infinita, a beleza sem par, a bondade incalculável. Como seria insultuoso falar ao monarca com as palavras certas, mas sem nenhuma consideração verdadeira pelo que se está dizendo, como se fôssemos máquinas rezando em vez de seres humanos que amam e que sentem. Quando dizemos, confesso a Deus Todo-Poderoso, por mero automatismo repetitivo, como quem recita um texto decorado há anos, sem nunca parar para pensar realmente nas palavras, sem nunca examinar verdadeiramente os pecados que nos afastam de Deus, estamos prestando um culto falso e vazio. Estamos oferecendo a Deus não o mel precioso do coração sincero, mas apenas a palha ressequida das letras vazias. No caminho de perfeição, Santa Teresa escreveu com clareza cortante que não chama ela oração, aquela em que o orante não considera com quem fala, que não há nada pior do que rezar, sem saber com quem se está falando. Estas palavras ecoam através dos séculos como um chamado urgente ao despertamento espiritual que todos nós necessitamos. A oração vocal, aquela que profere palavras em voz alta ou em pensamento silencioso, deve sempre ser acompanhada pela oração mental profunda, pela meditação sincera, pela consideração do Deus vivo e presente que nos escuta e conhece cada pensamento antes que seja formado. Quantas vezes rezamos o Pai Nosso numa missa de domingo e saímos sem nunca ter realmente pedido ao Pai que nos dê o pão nosso de cada dia, sem nunca ter tocado o coração de Deus com sinceridade. Rezamos mecanicamente, como quem fala para uma parede surda, sem perceber que estamos diante do trono da graça, que Deus inclina seu ouvido para nos ouvir com atenção absoluta. O Catecismo nos ensina que neste primeiro domingo da Quaresma, a coleta do Missal Romano nos pede para começarmos um novo tempo de graça, de conversão genuína, de retorno do coração ao Pai. Quando ofendemos Deus com este automatismo vazio, com este fermento velho da rotina em vez do pão ázimo da atenção plena, estamos jogando fora precisamente aquilo que a Quaresma nos oferece, a oportunidade rara de renovação profunda, que pode transformar completamente nossa relação com a fé. Santa Teresa conheceu almas que rezavam muito ao longo dos anos, mas ganhavam pouco do ponto de vista espiritual. E ela atribuía isso a esta falta de consideração genuína,
a esta capacidade mortificante de pronunciar palavras sagradas enquanto a mente viaja completamente alheia ao que estamos dizendo. Se inscreva para não perder os ensinamentos que transformarão sua relação com a missa. Porque a qualidade da oração não depende da quantidade de palavras ditas, mas da sinceridade e profundidade com que as dizemos. Uma única oração feita com o coração todo vale mais do que 1000 orações vazias de significado. O terceiro erro que ofende a Deus na primeira missa de domingo da Quaresma é o coração amargurado, aquela falta de caridade, aquela incapacidade genuína de amar ao próximo que nos revela um amor a Deus, que é apenas ilusão bonita, que é engano do nosso próprio coração. Santa Teresa, nas quintas moradas do seu castelo interior, que formam a região verdadeira do misticismo cristão autêntico, ensina com uma clareza cristalina que o amor ao próximo é o sinal inquestionável do amor a Deus, é a prova viva, é o termômetro exato da alma que verdadeiramente ama ao Senhor. Como podemos chegar à missa, receber o corpo e sangue de Cristo, aquele Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados e pelos pecados de todos os homens, e sair dali carregando rancor profundo, mágoa, falta de perdão contra nosso irmão ou irmã? Como podemos processar os sacramentos com um coração endurecido contra o próximo, quando Jesus mesmo nos ensinou explicitamente a amar nossos inimigos, a perdoar 70 vezes 7, a oferecer a outra face? Como podemos crer que amamos a Deus quando odiamos nosso irmão, quando guardamos rancor, quando desejamos mal ao outro? O Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 23 e 24, nos coloca uma situação que queima como brasas na consciência. Se você está oferecendo seu presente no altar, e aí se lembra que seu irmão tem algo contra você, deixe ali seu presente e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Só depois volte e ofereça seu presente. Este ensinamento não é sugestão gentil e opcional. É comando direto e imperativo do nosso Senhor Jesus Cristo. É imperativo espiritual que não podemos ignorar sem comprometer nossa salvação eterna. Quando você assiste à missa de domingo portando no peito um coração cheio de ressentimento contra alguém, quando você recusa o perdão àquele que o ofendeu, quando você alimenta a crítica venenosa contra seus irmãos na fé, você está cometendo um sacrilégio silencioso. Santa Teresa pergunta com sua eloquência tocante: de que serve não comer carne durante a Quaresma se você devora a reputação do próximo com seus comentários ácidos? De que serve jejuar se o coração está cheio de amargura? De que serve estar presente fisicamente na missa se espiritualmente você está separado de seus irmãos pela falta de caridade? O Catecismo, no parágrafo 1388, nos lembra que a Sagrada Comunhão nos une a Cristo e nos une também uns aos outros na caridade. Quando você recebe a Eucaristia com um coração cheio de falta de caridade, você está recebendo aquele que é a própria personificação do amor, mas sem nenhuma disposição interior de deixar que esse amor o transforme. A Quaresma nos convida especialmente a esta conversão do coração, a este perdão generoso, a esta caridade sem fronteiras. Para além destes 3 erros principais, há uma verdade que atravessa todos eles como um fio condutor vermelho: a necessidade imperativa da determinação, daquela decisão que muda tudo. Santa Teresa cunhou uma expressão que resume toda a espiritualidade quaresmal: a determinada determinação, aquela decisão heróica de conversão que não é meramente sentimental ou passageira, mas que se enraiza na profundeza do propósito e da resolução firme. A Quaresma não é tempo de ver o que acontece, de esperar passivamente por uma graça que nos mude enquanto continuamos fazendo exatamente o que fazemos sempre, mantendo as mesmas rotinas cansadas, os mesmos pecados habituais. Não, a Quaresma é tempo de decisão verdadeira, de enfrentar os nossos pecados cara a cara, de dizer basta às complacências espirituais que nos mantêm adormecidos. Quando você entra na igreja no primeiro domingo da Quaresma, você não entra para participar de um rito bonito e terminar. Você entra como guerreiro espiritual que vai derrotar os 3 inimigos da sua salvação: a indiferença que nos rouba a presença de Deus, o automatismo que nos tira o significado da oração,
e a falta de caridade que separa nossas almas do próximo. A determinação é precisamente aquilo que falta à maioria de nós na vida de oração profunda. Chegamos à missa, cansados, distraídos, esperando que alguém nos motive, que alguém nos inspire. Mas a Quaresma vem nos dizer com voz forte: você é responsável, você é livre, você pode escolher estar completamente presente diante de Deus. Esta determinação não é uma emoção momentânea que passa como nuvem no céu. É uma decisão da vontade, uma escolha feita a cada momento da missa, a cada palavra rezada com sinceridade, a cada batida do coração que nos aproxima mais de Cristo. Há ainda uma dimensão profunda que frequentemente negligenciamos após a comunhão na missa: o silêncio místico como resposta verdadeira à graça imensurável que recebemos. Santa Teresa nos convida ao silêncio reverente, àquele silêncio pleno e rico de significado após recebermos o Rei dentro de nós, após sermos habitados pelo Criador do Universo. Muitas vezes, deixamos a igreja apressadamente, como se a missa fosse apenas mais um compromisso da semana a ser concluído, mais uma tarefa da agenda a ser riscada. Mas quando você recebe o corpo de Cristo, quando aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, vem habitar dentro de você, quando seu corpo se torna templo do Espírito Santo, o que merece este momento sagrado e tremendo? Merece a prece desrespeitoso? Merece conversas mundanas? Merece que você se preocupe logo em seguida com coisas fúteis? Santa Teresa ensina que após a comunhão, a alma deve fechar as portas do castelo interior e guardar aquele hóspede divino em silêncio profundo e adoração sincera, em contemplação do mistério infinito que nos envolve. A primeira missa do domingo da Quaresma deve ecoar em silêncio durante todo o dia que segue, um silêncio rico, pleno de significado, um silêncio que não é ausência de som, mas presença real de Deus, que fala ao coração, sem necessidade de palavras mundanas. Este silêncio é exatamente o oposto do barulho e da confusão em que vivemos. É um respiro de eternidade em meio ao turbilhão temporal. É um oásis de paz no deserto da vida moderna. Quando você pratica este silêncio, você não está sendo contemplativo apenas por alguns minutos fugazes. Você está treinando sua alma para a eternidade, para aquele silêncio sem fim que nos envolverá quando estamos face a face com Deus no paraíso. O evangelista João nos mostra Jesus passando tempo em oração silenciosa, em comunhão profunda com o Pai, ensinando que a verdadeira oração é frequentemente um silêncio que diz mais do que 1000 palavras. Evitar os 3 erros é fazer o primeiro grande jejum da Quaresma. Aquele jejum que não é apenas de comida física, mas de distração, de palavras vazias e de falta de amor que nos corrompe por dentro. Quando você entra na igreja no primeiro domingo da Quaresma, entre com a consciência profunda de que você pisa em solo sagrado, aquele solo onde os anjos se cobrem os rostos de reverência diante da majestade infinita de Deus. Peça a Santa Teresa a graça de atenção amorosa, aquela capacidade de estar completamente presente não apenas com o corpo que se ajoelha, mas com todo o seu ser, com toda a sua alma, com toda a sua inteligência focada naquele Deus que vem ao encontro de você no mistério eucarístico. A missa não é algo que você presencia passivamente como observador distante. É algo em que você participa ativamente como membro vivo do corpo de Cristo. É o Calvário tornado presente diante de seus olhos. É a morte e ressurreição de Jesus oferecidas novamente para que você as aproprie pessoalmente e morra com Cristo para ressuscitar em vida nova. Se você verdadeiramente deseja uma Quaresma de transformação profunda, de conversão que mude o rumo de sua vida, de renovação da vida espiritual que o torne nova criatura, comece agora, neste primeiro domingo, lutando com toda a força contra estes 3 erros. Combata a indiferença com a vigilância constante do recolhimento interior, com atenção amorosa. Combata o automatismo com a consideração sincera de com quem você fala quando reza. Combata a falta de caridade com o perdão generoso e o amor sem cálculo. A Quaresma que começa agora é um presente de Deus para você, uma oportunidade extraordinária de graça. Aquele portal de ouro para o deserto místico que se abre no primeiro domingo da Quaresma nos propõe uma reflexão profunda sobre como estamos vivendo nossa fé no dia a dia. A lição que Santa Teresa nos deixa
é que a vida espiritual não se mede pela quantidade de atos religiosos que fazemos, mas pela qualidade do coração com que os realizamos. Ela conhecia mulheres que passavam horas em oração, que jejuavam rigorosamente, que se mortificavam de maneiras criativas, mas que ainda assim não avançavam 1 milímetro em sua relação com Deus. Por quê? Porque faltava aquele elemento fundamental: a sinceridade, a consideração, o amor genuíno que torna cada ato uma oferenda viva e agradável ao Senhor. Quando pensamos na primeira missa da Quaresma, devemos pensar no que queremos oferecer a Deus neste período de 40 dias. Não oferecemos apenas nossas vidas, oferecemos nossas almas, nossas mentes, nossas vontades. E se chegamos com distração, com palavras vazias e com o coração endurecido, o que estamos realmente oferecendo? Estamos oferecendo migalhas quando devemos oferecer o pão inteiro. Estamos oferecendo palha quando devemos oferecer trigo. Estamos oferecendo a morte quando devemos oferecer a vida. A Quaresma é um tempo de oportunidade extraordinária. Não é meramente um período de restrições e sacrifícios externos, embora estes possam ter seu lugar. A Quaresma é um convite de Deus para entrarmos em si mesmos, para nos conhecermos como realmente somos, sem máscaras, sem pretensões. É um tempo para enfrentarmos verdadeiramente quem somos, reconhecermos o abismo de nossa miséria e insignificância diante da majestade infinita de Deus e permitirmos que esse reconhecimento nos lance nos braços misericordiosos do Pai. O primeiro domingo que marca o início desta jornada é especialmente importante. É como o primeiro passo de um caminho longo que se estende diante de nós. Se começamos com distração, com automatismo, com falta de caridade, o caminho todo será marcado por estes mesmos defeitos. Mas se começamos com verdadeiro recolhimento, com sinceridade, com abertura do coração, então cada dia que se segue será uma continuação natural daquele primeiro e sagrado encontro. A missa de domingo não é apenas um rito que realizamos. É uma oportunidade de nos transformarmos interiormente, de morrermos para o velho homem e ressuscitarmos em Cristo. Santa Teresa nos ensina que o castelo interior possui 7 moradas, e cada uma delas representa um estágio na vida de oração e intimidade com Deus. Mas para chegarmos àquelas moradas mais interiores onde habita a verdadeira transformação espiritual, devemos primeiro dominar os desafios da primeira morada, que é exatamente o ponto onde a maioria de nós fica presa. A primeira morada é o lugar de recolhimento e da primeira aproximação com Deus, e é ali que enfrentamos precisamente os 3 erros que estamos analisando. Se não conseguimos vencer estes erros na primeira morada, como esperamos penetrar nas moradas mais profundas? É impossível. Devemos começar onde estamos, com a honestidade de reconhecer nossos defeitos e com a determinação de vencê-los. Recordemos que Deus não exige de nós perfeição instantânea. Ele sabe que somos fracos, que somos compostos de barro. O que Ele exige é sinceridade, é o desejo genuíno de mudar, é a disposição de nos entregarmos aos seus braços. Quando você entra na igreja no primeiro domingo da Quaresma com toda a teimosia de seu coração ainda intacta, com toda a desatenção de sua mente ainda firme, com toda a amargura de suas relações ainda endurecidas, mas com o desejo sincero de que tudo isto mude, Deus vê este desejo e começa seu trabalho em você. Ele não espera que você seja perfeito primeiro. Ele faz você perfeito enquanto você avança. A frase que Santa Teresa nos deixa é como um leme que nos guia através das tempestades espirituais. Determinada determinação. Não é uma determinação casual. Não é uma determinação que depende de como nos sentimos naquele dia. Não é uma determinação que desaparece quando enfrentamos o primeiro obstáculo. É uma determinação baseada na rocha inabalável da vontade de Deus e da confiança absoluta em sua graça. É a determinação do mártir que vai para a morte, mas canta louvores. É a determinação do apóstolo que foi açoitado, mas rejubilava-se em sofrer por Cristo. É a determinação que brota não de nossas forças, mas do poder infinito do Espírito Santo que habita em nós. Que esta Quaresma que se inicia seja para você um tempo de verdadeira transformação, de encontro real com Deus, de morte ao velho homem e ressurreição em Cristo. Que você entre na igreja no primeiro domingo não apenas com o corpo, mas com toda a sua alma presente,
toda a sua mente focada, todo o seu coração aberto. Que você reze não mecanicamente, mas com sinceridade, considerando sempre com quem fala. Que você deixe a igreja não rancoroso, mas renovado no perdão e na caridade. Que cada dia que se segue seja um passo mais profundo no castelo interior, chegando mais perto daquele aposento onde o Rei Eterno espera por você com braços abertos. A Quaresma é seu, aproveite-a. O tempo passa, a eternidade o aguarda. A vida de oração é como um edifício que se constrói pedra por pedra, dia após dia. Não podemos esperar que em um único domingo de Quaresma toda a nossa vida espiritual se transforme completamente. Mas podemos começar. Podemos plantar uma semente. E se aquela semente for plantada em solo fértil, se for regada com a água fresca da graça de Deus, então começará a brotar. Começará a crescer. Começará a desenvolver raízes profundas que a ancorem à terra firme da fé. Santa Teresa nos adverte especialmente sobre o perigo da preguiça espiritual. Ela viu muitas almas que tinham potencial para grandes coisas, para uma vida de profunda união com Deus, mas que se acomodavam no caminho, que preferiam uma vida cômoda e morna a enfrentar os desafios de verdadeira conversão. A preguiça espiritual é um inimigo silencioso. Ela não grita, não nos ataca frontalmente. Ela simplesmente sussurra: deixa para depois. Não é grande coisa. Você já está fazendo o suficiente. E antes que percebamos, os anos passaram e ainda estamos no mesmo lugar, presos nas mesmas correntes, fazendo os mesmos erros, rezando de forma tão morna quanto sempre rezamos. O Evangelho nos ensina em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8, que Deus conhece aquilo de que temos necessidade antes mesmo de o pedirmos. Deus não espera por nossas palavras bonitas para conhecer nosso coração. Ele vê tudo. Ele conhece cada pensamento que passa por nossas mentes. Ele sabe se estamos realmente presentes ou se estamos apenas fingindo estar presentes. Ele sabe se nosso coração está com Ele ou se está em outro lugar. E por isso não faz sentido algum tentar enganá-lo com automatismo, com palavras vazias, com presença apenas corporal. Ele quer nossa alma inteira, nosso coração inteiro, nossa mente inteira focada nele. A caridade, que é o terceiro erro que abordamos, é verdadeiramente a marca distintiva do cristão autêntico. Podemos ser muito espirituais, muito devotos, muito religiosos em aparência, mas se não temos caridade, se não amamos nosso irmão, então tudo aquilo que fazemos é cobre que bate sons altos, mas que não vale nada. O apóstolo Paulo nos diz em 1 aos Coríntios que se falarmos as línguas dos homens e dos anjos, mas não temos caridade, somos como sino que ressoa. Se temos fé para remover montanhas, se damos todo o nosso dinheiro aos pobres, se até mesmo entregamos nosso corpo para ser queimado, mas não temos caridade, de nada adianta. A caridade é o tudo. É o resumo da lei e dos profetas. É aquilo que nos faz semelhantes a Deus. Durante a Quaresma, somos convidados a exercitar a caridade de formas concretas. Não apenas em pensamento ou em oração, mas em ações reais. Talvez aquele colega que você evita na rua ou no trabalho merece uma palavra gentil. Talvez aquela pessoa que o ofendeu merece seu perdão genuíno. Talvez aquele membro de sua família de quem você está distante merece sua reconciliação. A Quaresma é tempo de aproximações, não de afastamentos. É tempo de ponte, não de paredes. É tempo de abertura, não de fechamento. E qual é a promessa que Deus nos faz se nos arrependermos verdadeiramente? Joel, o profeta, fala de bênçãos abundantes. Ele diz que Deus restaurará aquilo que os gafanhotos comeram, aquilo que a praga destruiu. Se houve bênçãos em sua vida espiritual, que foram destruídas pelo pecado, pela negligência, pela indiferença, então a Quaresma é tempo de restauração. É tempo de Deus devolver aquilo que foi perdido. Mas isso acontece quando nos voltamos para Ele com o coração inteiro, quando rasgar as vestes não é suficiente e precisamos rasgar o coração mesmo. O primeiro domingo da Quaresma estabelece o tom para tudo o que virá. É como a primeira nota de uma sinfonia que determina o tom de toda a peça. Se você começa mal,
a sinfonia toda será desafinada. Mas se você começa bem, então cada movimento que se segue fluirá naturalmente do primeiro. A música será bela, será harmoniosa, será aquilo que o compositor pretendia. Deus, que é o Criador de toda beleza, que é o compositor supremo, deseja que sua vida seja uma sinfonia bela, harmoniosa, que reflita sua glória. Mas você deve começar bem. Você deve começar com verdadeira sinceridade. Portanto, chegue à igreja no próximo domingo com um propósito claro. Diga a si mesmo: vou estar presente de corpo e alma. Vou considerar com quem falo quando rezo. Vou abrir meu coração à presença real de Deus. Vou oferecer o perdão àqueles que me ofenderam. Vou receber a Eucaristia como aquela que é. O corpo e o sangue de meu Salvador que se dá para mim, que vem estar em mim. E depois que sair da igreja, vou guardar aquele silêncio sagrado. Vou manter aquela reverência. Vou permitir que Deus continue trabalhando em meu coração durante todo o dia. Santa Teresa nos promete que aqueles que chegam ao final da jornada, que penetram nas 7 moradas do castelo interior, encontram ali um estado de felicidade e paz que o mundo não pode dar e que o mundo não pode tirar. Mas para chegar ali, você deve começar aqui. Você deve vencer os 3 erros. Você deve desenvolver aquela determinada determinação. Você deve deixar que Deus a molde e a forme segundo o seu propósito. E quando você fizer isso, quando você realmente fizer isso com sinceridade, então verá milagres em sua vida. Verá transformações que não pensava serem possíveis. Verá a mão de Deus trabalhando em você de formas que o deixarão maravilhado. Esta é a promessa de Deus. Esta é a Quaresma que te aguarda.